Um outro assunto polêmico, Tarcísio de Freitas esteve pela primeira vez em um evento público após as divergências com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio disse que eles ainda são amigos, mas que divergências, justamente, sempre vão existir, assim como conta agora a repórter Beatriz Manfredini. Tarcísio de Freitas afirmou que sempre será leal e grato ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador de São Paulo falou publicamente pela primeira vez depois que os dois tiveram um desentendimento sobre reforma tributária. Tarcísio garantiu que a relação dos dois está boa e disse que essa não é a primeira vez que eles discordam sobre algum tema. O presidente é um grande amigo, observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar sempre, concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, tinha colocado antes para ele. E está tudo bem, conversamos. Assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão. Se eu estou aqui, eu devo a ele. Depois de uma reunião tensa na sede do PL sobre o texto, os dois se encontraram para conversar na última sexta-feira, a convite de Bolsonaro. Segundo interlocutores, Tarcísio e Bolsonaro saíram rindo da reunião, que aconteceu a portas fechadas, e o episódio já está superado. Fontes afirmam que durante a conversa, o ex-presidente sinalizou ao governador que o Partido Liberal não vai tentar travar a reforma no Senado e que a sigla vai discutir o tema e encaminhar sugestões de alteração. Sobre a tramitação, Tarcísio disse que espera novos aperfeiçoamentos no texto. Eu acho que foi dado um passo importante na Câmara dos Deputados. É a reforma que vai para o Senado Federal agora. O Senado, obviamente, vai fazer também suas contribuições, seus aperfeiçoamentos. Eu acho que se aprovou um texto que era o texto possível. E esse processo de reforma tributária, como é um processo muito denso, muito complexo, ele, obviamente, vai estar sempre sujeito a aperfeiçoamentos. Eu acho que o Senado agora vai dar a contribuição dele, vai procurar aperfeiçoar o texto que veio da Câmara. E a gente espera que essa reforma seja o melhor para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Neste domingo, o governador esteve ao lado de outras autoridades, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o presidente da Alesp, André do Prado, e os secretários de Governo e de Segurança Pública, Gilberto Kassab e Guilherme Derrite, aqui na região do Obelisco, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, para as comemorações do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi a primeira participação dele em uma celebração do feriado de 9 de julho, tradicional no estado. A Beatriz Manfredini complementa agora as informações, falando sobre essa relação do governador de São Paulo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente fez uma postagem na internet nesse fim de semana falando sobre a relação entre os dois. É isso, Beatriz? É isso, Thiago. Essa publicação ela foi feita horas depois de Tarcísio ter se pronunciado, como a gente ouviu agora na reportagem, pela primeira vez publicamente sobre esse conflito, né, que os dois tiveram por alguns dias aí na semana passada. Então, logo depois que Tarcísio falou, Bolsonaro fez uma publicação no Instagram e essa publicação relembra o tempo em que Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. Nessa publicação, eles aparecem em uma foto se abraçando, né? Os dois estão juntos e Bolsonaro escreve "Nossa gestão". E aí ele relembra alguns feitos, algumas obras de Tarcísio de Freitas durante então a passagem pela pasta, né? Pelo Ministério da Infraestrutura. Nesse post em específico, ele está falando das obras de duplicação da BR-386 no estado do Rio Grande do Sul. Então tem a foto dos dois atrás de fundo, eles se abraçando, um texto com "Nossa gestão", e inclusive Bolsonaro marca ali Tarcísio de Freitas nessa publicação. Então essa é a primeira sinalização também de Bolsonaro de que tudo está bem depois de Tarcísio falar horas depois. Até então, tudo que a gente sabia dessa reunião realmente era informação de bastidores, de pessoas ligadas aos dois, mas agora então publicamente os dois se pronunciando, e o que se fala mesmo nos corredores, nos bastidores, é que tudo está resolvido e alinhado entre Tarcísio e Bolsonaro. Thiago. Pois é, acompanhar a relação entre os dois, Beatriz Manfredini, com todos os bastidores. Você volta mais tarde, girando os comentaristas Amanda Klein. Será que as arestas foram aparadas? Agora, para 2026 tem muito tempo ainda, né?
Ô, Tiago, você sabe que eu ouvi exatamente essa expressão na sexta-feira, apurando, como a Beatriz Manfredini fez, sobre a reunião de Tarcísio e Bolsonaro, me usaram essa expressão: as arestas foram aparadas, está tudo bem. O presidente assumiu que vacilou com Tarcísio naquela reunião em que ele ficou totalmente exposto à ala ideológica do PL. Eu perguntei, mas isso foi um pedido de desculpas? Aí a pessoa até riu e falou, olha, é a maneira dele de pedir desculpas. Mas, aparentemente, está tudo bem. Se bem que talvez esse vaso, esse cristal esteja trincado. A gente vai poder observar isso futuramente. O Bolsonaro está bravo, ele tem razão de estar bravo, porque o seu afiliado político, Tarcísio de Freitas, saiu maior do episódio e Bolsonaro saiu menor. Eles ficaram em lados opostos. Tarcísio optou pelo lado vencedor, pelo lado certo, com a aprovação da reforma tributária e contrariou o seu padrinho político. É como se ele tivesse atingido uma espécie de maioridade política, né? Sabe quando o adolescente tira a carteira de motorista ou mais para frente sai da casa dos pais, anda com as próprias pernas? Foi mais ou menos o que a Tarcísio fez. E nesse movimento ele fez uma inflexão rumo ao centro, com o apoio do seu outro padrinho político e conselheiro, que é Gilberto Kassab, e também de seu partido Republicanos. Ele se afastou dessa ala extrema, dessa ala ideológica do PL. E o Bolsonaro comprou uma briga absolutamente desnecessária, principalmente porque incoerente. A reforma tributária também foi defendida pelo seu governo, foi gestada no seu governo, na Câmara dos Deputados e no Senado, tinha o apoio de Paulo Guedes, embora ele optasse por uma versão fatiada, acabou não conseguindo aprovar, mas toda a direita e o liberalismo são favoráveis à reforma tributária. Portanto, uma semana depois de ter se tornado inelegível, Bolsonaro já estava enfraquecido e vulnerável e ficou mais enfraquecido, porque pôs a sua digital para ser contrário à reforma e acabou derrotado, incoerente com a sua base eleitoral, incoerente com a direita, se afastando do centro e ficando contido ali numa ala estridente e histriônica do radicalismo. Beraldo, o problema resolvido pode ter deixado lascas. Bolsonaro e Tarcísio juntos são fortes, separados, quem sai perdendo? Adriana, esse é um jogo pesado, talvez o mais pesado que temos no cenário político brasileiro. A realidade é que Bolsonaro veio de uma posição de todo-poderoso, comandante do Brasil, presidente da República, e hoje encontra-se inelegível. Por outro lado, o seu pupilo Tarcísio de Freitas, que conseguiu comunicar seus feitos de uma forma bastante superior aos demais à frente do Ministério da Infraestrutura. Teve apoio de Bolsonaro para vir a São Paulo, ser candidato e ganhar o governo do Estado. Hoje, ele tem uma importância política prática maior do que a de Bolsonaro, porque ele comanda o principal estado do Brasil. E essa tensão, ela fará parte do cenário para que não haja um excesso de conforto por parte de Tarcísio e que Bolsonaro continue mandando esses recados, atiçando a sua base de apoiadores mais próximos, os deputados e senadores, para que ele, então, mantenha a sua relevância e lá na frente é que vão decidir como é que o jogo de 26 será jogado. Amanda pediu a palavra. Só para complementar isso que o Beraldo disse, que é muito interessante, veja só, o presidente Bolsonaro hoje ele está numa posição inteiramente diferente da que ele tinha quando era presidente da República, e aí sim, brigou com Sérgio Moro, brigou com João Dória, ele estava numa posição de poder. Hoje nem ele tem esse poder de fato, porque não tem mandato eletivo, nem tem a perspectiva de poder, porque ele está inelegível, só poderá voltar a participar do jogo eleitoral em 2030. E quem tem essa perspectiva, quem tem poder de fato e perspectiva de manutenção do poder, seja como candidato à reeleição ao governo de São Paulo, seja como eventual candidato a presidente da República em 2026, é o Tarcísio. Ou seja, Bolsonaro não está na posição de briga, ele tem que compor mesmo com um afiliado político, sob risco de cindir de vez à direita e sair ainda mais enfraquecido. Beraldo, para fechar? Na verdade, não concordo com a Amanda, não. O Bolsonaro é que tem a liderança do eleitorado hoje. Tarcísio não tem essa liderança. Tarcísio foi eleito graças ao Bolsonaro e aos bolsonaristas. Por isso, Bolsonaro vai se esforçar para manter essa tensão de forma que o eleitorado veja nele aquela figura ainda de referência. E Tarcísio, sempre que for contra o que Bolsonaro quer, vai ter que diminuir a temperatura, se justificar para poder não romper com o bolsonarismo. Se ele fizer isso, ele vai ficar isolado e sai perdendo. Mas prevaleceu a posição do Tarcísio, né? Quem ganhou esse jogo foi o Tarcísio. Quem sai maior é o Tarcísio e quem sai menor é o Bolsonaro. Isso ficou muito claro.
Uma coisa é o que vai acontecer do ponto de vista das votações no Congresso, no ambiente político. O ambiente eleitoral, o Tarcísio, ele não vai romper com o Bolsonaro agora. Pode até ser que aconteça lá na frente, ele se sinta mais apto a ter um grupo de eleitores suficiente para apoiá-lo numa carreira política independente. Mas hoje essa não é a realidade. Essa tensão, ela vai, sobe a temperatura e ela baixa. E hoje quem tem que regular essa temperatura é o Tarcísio, não é o Bolsonaro. Não, eu concordo, eles não vão romper, mas eu estou dizendo, a única coisa que eu estou dizendo é que é o seguinte, não vão romper e é uma via de mão dupla. Nem o Tarcísio vai romper com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também não pode romper com o Tarcísio. Ele podia ter rompido antes com Dória, com Sérgio Moro, etc., porque ele era presidente da República. Hoje que ele não tem esse poder de fato, ele não vai romper. A hora. Mas então vamos só para concluir rapidamente. Fechar. Qual é a importância efetiva que o Tarcísio tem para o Bolsonaro? Se o Bolsonaro romper para o Tarcísio, o que são cargos no governo de São Paulo, que eu saiba, isso não faz nenhuma diferença para o Bolsonaro hoje. Se ele romper, Tarcísio fica completamente isolado, vai ter que se juntar à esquerda. E o que será de Tarcísio de Freitas? Nada.